O Final Level Cast está de volta. Eu sou o Jogadam, vocês podem me chamar de Dan. Eu tô aqui com meu amigo Rodrigo Coelho em tempos estranhos no mundo, né, Coelho? Como é que estão as coisas aí? Estranhos, porém hoje é dia de sonhar, né, Dan? O assunto de hoje é um assunto muito empolgante pra gente conversar, mas é bom a gente conscientizar também sempre do momento da vida real, né, dessa quarentena que a gente tá vivendo, e lembrar mais uma vez a nossa audiência de acompanhar lá o Instagram do Oatila, né, @Oatila, que ele é um especialista, ele é pós-doc em ciências biológicas, então o cara realmente sabe do que ele tá falando e ele tá dando recomendações pras pessoas que são muito importantes, e lembrem-se sempre de estarem atentos aí, ficarem em casa e lavarem as mãos. E hoje temos aqui dois grandes convidados pra gente conversar sobre o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Estamos aqui com André Campos e Caio Corraine. André, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho do seu trabalho, onde é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais. Olá, pessoal, eu sou o André Campos do Jogabilidade, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, e o Jogabilidade é um portal multimídia, né, falando aí na linguagem dos jovens da modernidade, que produz principalmente podcasts, né, podcasts sobre videogames, em sua maioria, mas também sobre outros temas, cultura pop e etc. E a gente também produz vídeos no YouTube e lives na Twitch, porque hoje em dia todo mundo tem que fazer um pouquinho de tudo, né? Com certeza, hoje em dia todo mundo é streamer, todo mundo é youtuber. Exato. Com certeza. E André, como é que tá sendo aí esse tempo de quarentena, cara? Tá ficando direto em casa? Tá podendo ficar direto em casa? Felizmente, a gente já meio que vivia em quarentena, né? Assim, no começo eu vi as pessoas falando, nossa, que difícil não poder sair de casa, e eu pensei, nossa, as pessoas realmente saem de casa, né? É uma coisa comum pra maioria. E aqui a gente já trabalhava num home office perpétuo aí, e o que tá mudando pra gente é que a gente não tá conseguindo mais fazer gravações presenciais, né? Que a gente tem um estúdiozinho aqui onde a gente junta todo mundo pra gravar os podcasts, e agora a gente tá fazendo isso do jeito que a gente tá fazendo aqui agora, né? Pelo Discord e tal. E estamos também com o Caio Corraine, né? Se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho mais de você. Acho que a gente tá sempre se falando por fora, mas é a primeira vez que você tá aqui no programa com a gente. Exatamente. Olá, personas. Eu sou o Caio Corraine. Eu vim de uma carreira de jornalismo de videogame por, nossa, sei lá, acho que completou uma década. Trabalhei com videogame por muito tempo da minha vida, ainda é meu hobby favorito, ainda o que eu mais gosto de fazer. Inclusive, né, trabalhei em alguns portais, trabalhei em revistas, fiz parte do Jogabilidade também. É verdade. Por anos muito felizes. E agora eu dedico a minha vida à Maremoto, que é uma empresa de desenvolvimento de podcasts, trazendo aí esse meu amor também a essa mídia que é o podcast. A gente desenvolveu a empresa, tá indo muito bem, obrigado, as coisas estão andando. Mesmo com a crise, ainda tem muita gente interessada, porque afinal de contas, grande parte das pessoas tem agora tempo, né? Então, eles podem ouvir mais programas, descobrir mais conteúdos, estudar, se informar, se entreter, mas vamos falar um pouquinho aqui de videogame, porque realmente ainda é a minha paixão, e eu, pelo menos, eu tenho a sorte de ter transformado ela de volta só em hobby, que, cara, é bom demais. É isso aí, cara, obrigado mesmo. Inclusive, são vocês que editam aqui o Final Level Cast, então duplo obrigado aí por esse trabalho maravilhoso desse podcast, que também é um projetão aqui pra gente. Muito obrigado, André e Caio, aí, por estar participando aqui com a gente. E agora, a gente queria fazer um convite pra vocês, porque a gente tem um minigame pra desafiar vocês aqui hoje no nosso podcast. Dan, explica pro pessoal aí o que é o show do Sei Não. Ai, meu Deus. Pois é, o Coelho deu um spoiler aqui do nome do minigame, que é o show do Sei Não. Ele é um quiz com perguntas impossíveis, ou não tão impossíveis assim, dependendo do conhecimento de vocês. O Totoro ficou muito chateado quando participou aqui, porque foi um show de reviravoltas. É muito competitivo. E foi um show de reviravoltas com ele, então ele ficou um pouco triste. E ele até sabia bastante, acho que pra ele foi show do Sei Sim. Mas vamos ver se vocês vão ser show do Sei Sim ou show do Sei Não. Aí é o seguinte, algumas perguntas que a gente separou aqui pra vocês. A gente vai direcionar as perguntas, né? Vai ser uma pergunta pro André, uma pergunta pro Caio, e no fim a gente vê quem marcou mais pontos, beleza? A pergunta final vale 1 milhão de pontos também? Olha aí. Poderia. Olha os spoilers aí, não se sabe. Vamos descobrir daqui a pouco. Talvez você tenha acertado aí já. Eita! André, vamos começar com você, hein? Tá pronto? Tô nervoso, tô suando, não tá fácil não. Só pra te deixar um pouquinho mais calmo, ou não, o Final Level Cast não tem regras. Então, assim, o show do Sei Não também pode ser que não tenha. Então, assim, não fique tão nervoso. Pode ser que tá bom. Errar talvez vire um acerto. Não sei. Tá. Pode ser que a gente invente uma regra do nada também, ou que você invente e a gente aceite, mas tem que rolar uma democracia aqui. Entendi. Dito isso, vamos para a primeira pergunta aqui. Em que ano Super Mario World 2 Yoshi's Island foi lançado na América do Norte?
A, 1994, B, 1995, C, 1996 ou D, 1997? E aí, o que você diz pra gente, André? Olha, eu sei que foi bem no finalzinho do Super Nintendo, né? Ele já usava o Super FX 2, né? Aquele chip super avançado lá. Eu vou chutar que foi 1996. Resposta final? Pode perguntar? Pode perguntar. Resposta errada. A verdadeira resposta era a alternativa B, cara. 1995. Foi quase, hein? Foi coladinho ali. É. Eu teria chutado 96 também, viu? É porque, de certo, no Brasil, os jogos sempre chegavam depois, né? E aí a gente tem essa experiência aí, nessa época, tudo chegando um pouquinho depois, todo mundo jogou um pouco depois também, né? No Japão, ele foi lançado em agosto de 95. Só que nos Estados Unidos, ele foi lançado em outubro do mesmo ano, né? De 95. O jogo é aquele, né? Pra nossa audiência, quem não se lembra, ele traz a trama que antecede o Super Mario World, onde o jogador dessa vez controla só o Yoshi, que deve acompanhar o Mario bebê, né? Através de vários mundos pra tentar reunir ele com o seu irmão Luigi, que tinha sido sequestrado pelos capangas do Baby Bowser, né? Lá, os Shy Guys. Cara, eu adorava esse jogo. Um ótimo jogo, quem não gosta é mau caráter. Eu estou dando uma indireta aqui para o Sushi, do jogabilidade, inclusive. Eu acho esse jogo excelente, inclusive eu acho que os jogos do Yoshi que vieram depois, nenhum superou esse, cara. É. Pra mim, esse daí é o melhor, assim, né? Que ele nem levava o nome do Yoshi de verdade, mas é como se fosse, né? É um jogo do Yoshi. E ele usava, né, o chip FX do Super Nintendo pra fazer uns efeitos visuais que eram impossíveis em outros jogos que não tinham esse chip no cartucho. Inclusive, era muito difícil de emular. Até anos recentes, a gente ainda não tinha uma forma perfeita, né, de emular aqueles efeitos do chip. Agora o pessoal já consegue. E ele tem toda uma textura de giz de cera, assim, né? O gráfico dele é muito diferente pro Super Nintendo, é um jogo muito bonito. Sim. Ele foi desenhado à mão, né? Inclusive. É. Mas vamos seguir, vamos pra segunda pergunta. Essa daí vai direto pro Caio. Tá preparado, Caio? Não, mas, né? Beleza, essa é uma pergunta nada aleatória. Vamos lá, segunda pergunta do Show de Sei Não pro Caio Corraine. Quantos anos tem Phil Spencer? Nossa. Opção A, 43 anos. Opção B, 46 anos. Opção C, 50 anos. Ou opção D, 52 anos. Nossa. Corra, como alguém que já abraçou o Phil Spencer, Sim. o mínimo que eu espero é que você saiba essa resposta. Assim, o meu abraço com o Phil, ele foi bem gostoso, bem fofinho, tocou a minha alma. Eu acho... Ai, caramba, gente, que o Phil, ele não tem cara de velho, né? 50 eu acho que é muito. Ele é um baita galã, né? É, o Phil Spencer é aquele cara assim que, tipo, que você quer apresentar pra sua mãe, sabe? Tipo, ó, ô mãe, aqui ó, pode ser meu novo pai, hein? Ó, eu vou de 46. Eu acho que ele não chegou nos 50 ainda não. 46 é a sua resposta final? Sim. Cara, tá errado. É a opção D, 52 Nossa, anos, como? cara. Conservadíssimo, formalzão, cara. Caraca! Cara, Phil Spencer nasceu em 12 de janeiro de 1968. Cara, o cara tá muito bem, né? Caralho! Eu tô realmente impressionado. Eu já saí desse programa aprendendo alguma coisa. Eu vou falar que, se fosse pergunta pra mim, eu nunca ia chutar 52 anos também. Nem ferrando. O cara tá muito conservado, cara. Ele dorme no formal, certeza. Falando nisso, outro que tá total no formal é o Mark Cerny, né? Que tem, acho que mais de 55. Tem tipo uns 56, 57 anos. Assim. Caralho, sério? Sério. Gente, como que essas pessoas conseguem trabalhar com videogame e ser saudáveis desse jeito? Ter essa cara bem tratada. Exato. É verdade. Muita gente tem a impressão de que trabalhar com videogame é uma coisa, pô, nossa, que animação super legal. E claro que é bem legal, só que, cara, tem uma cultura muito forte de crunch, né? De ficar trabalhando horas e horas e horas infindáveis. O pessoal da indústria tá mais ligado nisso. É só você ver o diretor de The Witcher, né? Pegar fotos dele de entrevistas Nossa. ao longo do lançamento de cada jogo e ver como que ele foi deteriorando, né? Ao longo dos desenvolvimentos. O coitado apodreceu, cara. Apodreceu. Eu assisti a apresentação a portas fechadas lá na E3 em 2013? Acho que foi 2013. E foi ele que tava apresentando. E ele tava meninão, assim, tipo, só faltava estar de regata e boné, tá ligado? Aí você vê ele agora, mano, tipo, virou um tio, assim, ele tá muito velho. Eu acho que essas posições, assim, mais estratégicas, elas conservam mais as pessoas do que efetivamente quem tá com a mão na massa, né? Ah, com certeza, né? Não tem o Sakurai lá que foi até pro hospital por problema de tanto testar o próprio jogo. É complicado. Mas vamos lá. André, essa é contigo agora, hein? Vamos lá. Pergunta número 3.
Quantas esmeraldas você pode pegar no game de Mega Drive Sonic the Hedgehog? Ai, meu Deus do céu. Opção A, 4 esmeraldas. Opção B, 6 esmeraldas. Opção C, 7 esmeraldas. Ou opção D, 9 esmeraldas. O meu instinto me diz pra ir com 7 esmeraldas, parece um número bonito, assim, pra coletáveis mágicos, né, essa coisa. Eu acho que eu vou de 7 esmeraldas. Pode perguntar? Pode. A resposta é novamente a opção B, 6 esmeraldas. Não é Caraca, possível. velho, a gente é muito ruim, velho. Cara, 7 é o número da Nintendo, né? Eram os 7 cristais lá de Paper Mario, são os 7 templos do Link adulto em Zelda. A Nintendo que gosta de colocar 7 em tudo, né? A SEGA era concorrente, tinha que ser diferente. É justo, é Eu justo. fico muito feliz que a pergunta de Sonic foi pro André e não pra mim, porque eu odeio Sonic. Caraca, olha aí. O pessoal no Twitter já tá te escrevendo agora, assim. Se eu não me engano, tem um segredo, né, da 7ª esmeralda, que é pra você poder fazer o Super Sonic. E aí eu acho que isso engana um pouco, assim, né? Que, tipo, na verdade são 6 esmeraldas principais e tem uma situação lá pra você poder fazer a parada. Então era claro que era isso que eu estava me referindo, é óbvio, né? Pô, eu, como um grande mestre do Lord Sonic, dos segredos, eu nunca deixaria de pegar a 7ª esmeralda, obviamente. Esse era o seu momento de tentar mudar as regras aqui do Final Level Cast e advogar a seu favor aí, ó. Exatamente. Como um grande conhecedor do universo de Sonic, eu sei dos segredos, né? Eu não vou falar que a resposta é padrão, a resposta que todo mundo acha que é a correta, né? Eu vou lá nas profundezas, eu desvendo os segredos. Tá certo, Eu então. tenho a impressão de que o André tá falando a verdade, assim, cara. Acho que ele me parece realmente um fã muito profundo de Sonic. Não, inclusive o cabelo dele tá espetado agora. A gente tá se vendo aqui na câmera, ele tá pintado de azul com o cabelinho espetado aqui enquanto ele grava com a gente. Exato. Em breve vai ficar loiro, aí vocês vão ver eu virando um Super Sonic aqui. O Super Aí Sonic. até sabe como é que é o Super Sonic, tá vendo? Cara, pô. Quem sabe lá na frente esse ponto não surja pra você. Mas vamos lá. Por enquanto tá 1x0, Caio. Não, é 0x0. 0x0. Tá dormindo? A gente é maravilhoso. Vamos lá. Aqui é games. Quarta questão aí vai pro Caio Corraine, seguindo o show do Sei Não. Quantos Pokémon de fogo possui a primeira geração de Pokémon? Caraca. Opção A, 5 Pokémon. Opção B, 9 Pokémon. Opção C, 12 Pokémons. Ou opção D, 16 Pokémon de fogo. E aí? 5, 9, Ai, vocês estão querendo me fuder. 12 ou 16? Tá, peraí, vamos lá. Cada uma das evoluções conta como um Pokémon? Sim. Tipo Charmander, Charmeleon, Sim, Charizard, são 3. Tá, primeira geração, né? Isso, os 151, né? Charmander, Charmeleon, Charizard, o Magmar, o Growlithe e o outro cachorro, eles são de fogo? Ou eles são normais? Será? São do tipo cachorro ele. São do tipo cachorro. Vou contar os dois. Tem o Moltres, tem... Oh, meu Deus do céu, agora some os Pokémon da cabeça do Tião. Patamon. Patamon, Patamon, exatamente. é. Tem o Agumon, Bafo de Pimenta. Agumon é fogo, Agumon é fogo. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Caio. Você tem tempo aí. Não tinha tempo, mas agora tem. 5, 9, 12 ou 16, Caio? Onde 12? 12 Pokémons? É, eu acho que 16 talvez seja muito, embora é 150, né? Vai 12. Vai. Beleza, então. Blé. Cara, tá certo, são 12 Pokémons. É isso mesmo. Que trivela que eu Quando acertei. eu tirei aquele ponto ali, eu tava prevendo essa aí. É, pois é. Eu 100% chutaria 16, hein? Cara, os Pokémon são Charmander, Charmeleon, Charizard, Vulpix e Ninetales, Ah. Growly e Arcanine, Ponyta e Rapidash, Magma, Nossa. Flareon e Moltres. São os 12 Pokémon. Você tava esquecendo as Evolutions, cara. E a Ponyta, ela sumiu na minha cabeça. Eu nem contei a Você Ponyta. gostava de Pokémon? Vocês jogaram Pokémon? Primeira geração eu joguei. O André é um grande conhecedor de Pokémon, ele é adorado pela... Né? Pela comunidade de jogadores comunidade. profissionais de Pokémon. É que eu não gosto dos jogos recentes de Pokémon, assim, né? Eu acho que eles já deviam há muito tempo ter se modernizado aí. Eu acho que eles estão se mantendo no seguro e me incomodo muito com o jogo de Pokémon. Mas eu joguei, a primeira geração eu joguei na época. Entendi. Você é fã de Pokémon tipo é do Sonic, então. Isso. Inclusive peguei todas as 7 esmeraldas no Pokémon também. Fica claro que são 7, né? Não são 6. Exato, Já exato. temos aqui a fanbase de Sonic mandando os tweets e agora a fanbase de Pokémon também mandando os tweets irados quando sair aqui o podcast. É isso aí, mas tá 1x0 pro Caio. Vamos nessa? Pergunta número 5 aqui no nosso show do Sei Não. André, em que ano se passa a história de Castlevania Bloodlines? Nossa senhora. Nossa. A. 1875. B.
1917, C, 1969 ou D, 1997? Nossa senhora, Bloodlines é o de Mega Drive. Isso. Ele tem uma cara de se passar mais antigamente. Me parece ser o mais antigo possível, né? Porque os caras têm chicote e lança. Até 1800 parece ser muito moderno. Mas eu vou 1800 e eu vou nesse daí. No ar. 1875? Isso. Resposta final? Eu acho que é isso aí. A resposta correta era B, 1917. Malditos. Cara, só caiu B pra você até agora. Você reparou isso? Maldição. Em 1914, a feiticeira Drouta Truzentes ressuscita acidentalmente a Elizabeth Bartley, né? Uma condessa conhecida como a sobrinha do Drácula. E aí que ela decidiu trazer o Drácula de volta à vida, né? E aí, pra isso, ela assassina o príncipe herdeiro da Áustria, iniciando, assim, a Primeira Guerra Mundial, né? Por isso que depois é só que acontece tudo, os eventos lá, em 1917. Olha só que interessante. Ela parte pra uma jornada pela Europa, recolhendo as almas dos mortos para o seu plano de reviver o Drácula, em 1917. Olha aí que beleza. Em pleno 1917, quem vai usar uma lança? É isso que eu me pergunto aqui. Assim, vamos dizer que é um bom plano. Onde que tem uma alma sobrando pra caralho? Acabou de rolar uma guerra. Faz sentido. Me parece muito verídico, né, que a Primeira Guerra aconteceu por causa disso. Exato, Bom, exato. vamos seguir então. O André não acertou mais uma. Tô muito triste pelo André, fã do Sonic. Desolado aqui, com as minhas 7 esmeraldas. Vamos lá então. Sexta pergunta, vai pro Caio. Essa é fácil, hein? Quantos personagens jogáveis possui Mortal Kombat 2? Ah, essa é fácil, hein? Opção A, 16. Opção B, 14. Opção C, 12. Opção D, 9. Tá, vamos lá. Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang, Kitana, Milena, Raiden. O 2 teve o Jax. Não tinha Sonya e nem o Kano. Puta, mas agora tá me vindo o Ultimate na cabeça, peraí. Porque no Ultimate tinha o Smoke, tinha o... Ai, que inferno, pera. Quintaro dava pra desbloquear? Acho que não, né? Não dava pra jogar com Quintaro. Será que não? Será que não? Eu nunca que ia conseguir sob pressão e listando as coisas da minha cabeça, igual você faz, cara. Impossível. Eu tento, assim, mas lembrar, mas, mano, vamos de 12 de novo? Que 12? não me fez mal da última vez? Caraca. Então, beleza. Você acha que 12? 12. Cara, você acertou. São 12 personagens. Ai, caralho! 12 é meu novo número favorito, cara. Momento de tensão aqui, a gente esperando você pensar e aí no fim das contas tá caindo só a resposta B pro André e só 12 pra você, cara. O Dan planejou isso, não é possível. É isso aí. Cara, os personagens são Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Reptile, Sub-Zero, Shang Tsung, Kitana, o Jax, a Milena, Baraka, Scorpion e Raiden. 12 personagens. Caraca. Cara, eu ficaria na dúvida dessa porque eu não lembrava que a Sonya não tava no Mortal Kombat 2. É, a Sonya e o Kano, eles estão naquele cenário, né? Meio que acorrentados. É ao lado do Shao Kahn? Do Shao Kahn. É mesmo? É isso aí. Eu tinha me esquecido disso também. Exatamente. Pra mim essa é bem fácil porque não sei se eu conseguiria listar todos de memória assim, mas eu me lembro muito claramente que são 3 colunas de 4 cada, assim. É quadradinho, né? Não tem aqueles formatos estranhos que foi ter depois e até antes, né? É, então. Fiquei tentando pensar na tela de seleção de personagens, mas aí me vinha o Ultimate na cabeça que abriu pros lados também, Isso, sabe? isso. Ah. Aí eu, puta que pariu, peraí, quantas colunas que era? Aí eu falei, foda-se, 12 mesmo, porque eu já falei 12 uma vez e acertei de novo com 12. É isso. É, eu ia me lembrar também por causa da imagem da tela de seleção de personagens. A gente tinha separado aqui 8 perguntas pra vocês. Teoricamente, o André só teria mais uma questão pra ele poder responder e ele não conseguiria fazer 2 pontos, porque o Caio tá 2-0. Eu acho que a gente tem que dar o ponto das 7 esmeraldas pra ele pra poder ficar disputando. André, você aceita essa benevolência do seu adversário? Eu acho que é o mais justo, não é verdade? Afinal de contas são 7 esmeraldas. Então, beleza. O Caio se esforçou muito pra convencer a gente, como você pode perceber, então a gente já tá dando esse 1 ponto pra você. Sim. E vamos fazer então mais uma pergunta pra ver se empata. Agora. Tá de acordo, Coelho? Com certeza. Inclusive, eu tava torcendo por isso. Então vamos lá. Pra você, hein? André, pergunta número 7. Quantos chefes opcionais possui em Dark Souls 3? Ai, meu Deus do céu. Opção A, 6 chefes opcionais. Opção B, 8 chefes opcionais. Opção C, 10 chefes opcionais. Ou opção D, não tem nenhum chefe opcional. Olha, tem chefes opcionais, mas, cara, vai ser aquele chute bonito, assim, porque eu sei que Dark Souls 3 tem bastante chefe, talvez não tantos chefes quanto Dark Souls 2. Dark Souls 2 é um chefe por segundo. O 2 é que são mais de 30, né? É, mas vai ser aquele chutaço mesmo, né? Quais são as opções, então? 6, 8, 10 ou nenhum. Não tem 12 aí pra seguir a estratégia do... Chuta 12, chuta 12. Eu vou de 8. Então a resposta foi 8, certo?
Isso. Então, quer dizer que o André apostou na B, só que dessa vez a resposta certa era A. 6 chefes da opção. Aqui é Dark Souls, cara. Foi dificultada essa pergunta só pra você poder escolher a opção diferente dessa vez. Cara, nós facilitamos bastante aqui pro André, né? Mas parece que não foi hoje, né, André? Foi difícil. Só minhas 7 esmeraldas vão me consolar hoje. Bom, mas o Caio Corraine é o vencedor de hoje, então, Caio. Tá feliz, cara? Aí, ganhou, cara. Muito bem. Coelho, você acha que a gente faz a super pergunta pra dar mais uma chance pro André e fazer com que toda essa comemoração do Caio tenha sido em vão? Eu acho que não é dar uma chance. Eu acho que isso aqui é simplesmente mais emoção pro nosso show do Sei Não aqui. Essa é a hora, Dan, que a plateia vai à loucura, meu Deus. cara. Então tá bom. Temos aqui a super pergunta. Eu vou fazer essa pergunta então pro André. Eu tenho certeza que o André vai saber essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito fácil. E, André, não tô perguntando se você quer participar dessa pergunta. Eu vou fazer e se você acertar, ótimo. E aí você ganha 1 milhão de pontos e você vence o nosso minigame do show do Sei Não. Que sacanagem, eu me esforcei 10 anos trabalhando nisso. Acontece, André. Se você errar, você perde todos os seus São pontos. muitos pontos que eu tenho. E perde todas as suas esmeraldas também. Ah, não, aí não, pô. Mas vamos lá, vamos pra pergunta. Super pergunta pro André. Qual o signo de Hideo Kojima? Ah, meu Deus. Opção A, Leão. Opção B, Virgem. Opção C, Aquário. Ou opção D, Touro? Essa é fácil, O hein? Kojima, ele tem muita cara de... Ele é gamer, né? Então é virgem. Então é isso? Pode Eu perguntar? acho que é isso, né? Só pode ser virgem. Acaba de acontecer uma reviravolta aqui. E você acertou, cara. Incrível. O Kojima nasceu em 24 de agosto. E como todos nós sabemos aqui, que eu tenho certeza que todos são muito especialistas aqui no horóscopo, né? E nos astros, quem nasce em 24 de agosto é do signo de Virgem. Tal como o Chaka de Virgem, Cavaleiros do Zodíaco. Então, o Kojima é virgem. Você ouviu primeiro no Final Level Quem Cast. nasce no final de agosto e quem não transa também, tipo o Kojima, no caso. Aí eu já não sei. Não, tem que ter super pergunta pra mim também. Caio também quer uma super pergunta, né, cara? Lógico. Ele teve a oportunidade de perder ou ganhar, ou tem a oportunidade só de perder ou perder? Ô, Dan, a gente não tem muita escolha, Dan, sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Se a gente não der a super pergunta pro Caio, ele vai editar fora do cast a super pergunta do André, entendeu? Vai parecer que ele ganhou. Exatamente, o bloco É acaba verdade. ali. Não, beleza, estamos num beco sem sair. Então, valendo 1 milhão de pontos e 7 esmeraldas, vamos pra segunda super pergunta pro Caio. Faz aí, Coelho. Em que ano foi descontinuado o Game Boy Micro? Tá, aí vocês me fuderam. A, 2003, B, 2005, C, 2008 ou D, 2011? E aí, Game Boy Micro? O Game Boy Micro, se não me engano, ele foi lançado ali por 2004, 2006. Só que eu não sei se ele vendeu muito, né? Porque ele era, sei lá, era meio Você esquisito. precisava ser uma criança. A curiosidade é que a tela do Game Boy Micro é a melhor tela de todos os Game Boy Advance. Ela é a que tem a melhor qualidade. É, tem uma densidade de pixel ali que é foda, né? É, e ela tinha iluminação também melhor, a coloração dos pixels era melhor do que o do GBA SP. Sim, eu já vi um Game Boy Micro do Guns N' Roses tem um Game Boy Micro, ele me mostrou um dia e é muito bonito, mas, né? Quais são as opções? 2003, 2005, 2008 ou 2011? Tá, 2003 e 2005 não são, porque ele foi lançado ali em 2004 e 2006. 2011 a gente já tinha o DS. Não faz sentido ele durar tanto, eles produzirem por tanto tempo o console. Mas cuidado que tá valendo 1 milhão de pontos, hein? E 7 esmeraldas. 2008. Resposta final, 2008? 2008. Certa resposta, exato. O que acontece é que você chutou que o Game Boy Micro tinha sido lançado ali entre 2004 e 2006 e era exatamente isso, porque ele foi lançado em 2005, cara. Ah e lá. ele só durou pouquíssimo tempo aí no mercado e foi descontinuado em 2008. Realmente ele era um Game Boy, assim, não era pra vendagem em massa mesmo. Ele era um Game Boy especial, digamos assim, né? É. Não era tão conveniente assim jogar nele, mas ele era super bonitinho. Era pros executivos japoneses lá colocar no bolso da frente, assim, da camiseta social e levar ele pra qualquer lugar. Bom, parabéns, Caio. Você foi o vencedor aí do show de Sei Não, frente do Totoro. Você já pode sacanear ele por você ter vencido e ele não. Chupa, Totoro. Calma aí, não vai ter a super pergunta agora? Dessa vez acabou. Sexo! Bilhão de pontos, né? Eu
queria convidar também nossa querida audiência aqui do Final Level Cast a mandar um e-mail pra gente, contato@finallevelcast.com. Manda uma mensagem pra gente, digam o que vocês estão achando do show, façam perguntas pra gente ou sugestões do que vocês querem ouvir aí dos próximos episódios, que de repente a gente até pode ler a sua mensagem aqui no podcast. Então a gente tá esperando a mensagem de vocês, contato@finallevelcast.com, e a gente se vê no e-mail. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema aqui. O tema é esse, né? PS5 versus o Xbox Series X, né? Que tem um nome aí bem... que dá pra fazer uma piadinha aí bem desagradável. Eu queria começar esse assunto, assim, a gente não tem tantas informações ainda sobre os dois consoles, não tem a data ainda, a gente não sabe quanto eles vão custar e tal, mas eu queria falar um pouco sobre expectativas, assim, sobre o que vai vir dessa nova geração, sobre esses dois novos consoles, o que muda, o que não muda. André, você que é um cara que imagina esteja acompanhando bastante aí as novidades e tal, o que você espera, cara, desses dois consoles? Você já tem um favorito? O que você acha? O meu favorito, o console para o qual eu estou torcendo para que seja o melhor, que no fim das contas seja a compra mais certeira, não tem como não ser o PlayStation 5, porque é onde eu tô mais investido, né? Onde eu tenho mais jogos, e agora que vai ter a retrocompatibilidade com o 4, é onde tá minha biblioteca, né, de jogos dessa geração, é onde eu tenho meus troféuzinhos lá e tal, e é onde estão os exclusivos que eu mais gosto, né? Eu quero, eventualmente, um Bloodborne 2, os jogos da Naughty Dog, eu quero jogar, seja lá o que a Guerrilla vai fazer em seguida, eu quero o remaster / remake de Demon's Souls, que a Bluepoint tá claramente desenvolvendo aí. Por conta desses fatores, eu acabo torcendo pro PlayStation 5 ser um bom console. Talvez nem precise ser o melhor console. Talvez não ser o melhor console seja até positivo para PlayStation e pra Sony, né? Que pare já, corte na raiz essa soberba que tá crescendo ao longo dessa geração. Às vezes a sensação que dá é que eles estão sentados num trono, né? Muito confortável, muito cômodo ali, e parece que não se preocupam muito em inovar, talvez, ou de fazer diferente do que eles vêm fazendo, né? Enquanto o Xbox nessa geração foi mostrando serviços diferentes, como atender seus fãs de uma maneira mais diferenciada mesmo, né? Própria, assim, do próprio Xbox. Eu sinto um pouco isso da Sony. Talvez seja isso que você quer dizer, né? Sobre essa soberba, né? Sim, sim. E foi muito parecido com o que aconteceu na geração passada, né? A geração do PS3, onde a Microsoft lançou o Xbox 360 com uma grande vantagem e a Sony, estando nessa posição desfavorável, correu atrás, né? E correu atrás e conseguiu quase virar o jogo no final da geração. E nessa geração, teria que acontecer uma mega reviravolta nos próximos 6 meses aí pro Xbox conseguir vencer a geração, mas eles conseguiram correr muito atrás, né? Especialmente no âmbito dos serviços, né? Eles estão oferecendo o Game Pass, que é uma das coisas mais incríveis que tem aí atualmente, especialmente pra nós brasileiros que tem que pagar R$250 por um jogo, né? E engraçado que eu sou um pouquinho diferente de você. Eu tenho o PlayStation 4 hoje em dia, eu tenho uma pequena biblioteca de jogos que eu gosto muito no PlayStation 4, mas eu tô muito interessado em migrar pro Xbox Series X por uma série de vantagens e porque eu acho que realmente a Microsoft conseguiu correr atrás na questão dos serviços. Eu não tive o Xbox One e eu tô querendo agora entrar na plataforma Xbox através da nova geração. Caio, a sua preferência, assim, nessa geração é mais ou menos igual, assim? Você vai migrar, você vai mudar? Como é que tá a sua relação entre geração passada e nova geração? Então, eu concordo super com o André, assim, eu sigo meio que mais ou menos na mesma direção. Realmente, a Sony, ela tem exclusivos que são muito, muito fortes, né? Então é difícil você imaginar uma próxima geração sem querer jogar um novo Horizon, sem querer jogar o novo God of War, todas essas coisas, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu tenho, né, todos os consoles dessa geração e na próxima também pretendo, né, se o dólar não tiver R$500, pretendo seguir com a ideia de, em algum momento, acabar pegando todos os consoles pra poder tirar proveito de todas essas experiências, né? Só que uma coisa que eu sinto, pelo menos agora, é que, assim, a minha plataforma principal de jogos é o PC. Eu tenho todos os consoles, jogo bastante no Switch e tudo mais, mas onde eu realmente pego os jogos que não são exclusivos são sempre no PC, porque nesse momento da geração, eles estão ali com os melhores visuais, o preço, ele tá mais competitivo, tem promoção com mais frequência e todas essas coisas. Então eu tô meio que ficando no PC. Mas, uma coisa que, por exemplo, a Microsoft tá ajudando e tá facilitando muito a minha vida é com o Game Pass Ultimate. Cara, eu jogo tudo que tem do Xbox no meu PC. Então, se eu quiser jogar Gears, ele tá no PC. Se eu quiser jogar Halo, tá no PC. Se eu quiser jogar Forza, tá no PC. Então, o problema da Microsoft, na minha opinião, é que o Game Pass é um serviço tão bom e tão justo que ele me faz não precisar
querer um Xbox Series X. Porque no PC eu já tenho acesso a todos os jogos, todos os exclusivos e o que os diversos estúdios que eles adquiriram recentemente vão produzir no futuro, sabe? Então eu tendo a acreditar que o primeiro console que eu vou pegar na próxima geração vai ser o PlayStation 5 só por causa disso. Porque eu sei que o novo jogo da Ninja Theory, ele provavelmente deve sair pro PC. Então, pra que eu vou comprar um Xbox, sabe? Claro que ele faz sentido pras pessoas que preferem jogar na sala, com uma TV zona, som surround, todas essas coisas. Mas eu que gosto da minha experiência no computador, eu vou ter acesso a esses jogos. Então, meio que me sobra motivação só pra pegar o PlayStation 5, justamente porque tem vários estúdios super talentosos que eu acredito que vão lançar os seus jogos só para o PlayStation 5. É que nem eu falei, né? O Xbox Game Pass. Ele é tão bom que ele acaba machucando, talvez, a Microsoft. Mas você não acha que não é um machucado em si? A gente tá aqui falando do Xbox como um hardware, mas o Xbox deixou de ser um hardware. Praticamente, isso que você falou é sua vantagem. Você agora tem opção de poder jogar no PC e não precisar comprar mais um hardware que seria desnecessário. Exato. E você já tá dando mensalmente dinheiro pra Microsoft de qualquer jeito. Então, eu acho que é exatamente isso que eles estão querendo. Exatamente. Na verdade, a Microsoft, ela tá conseguindo meio que expandir a base instalada deles, né? Enquanto que o PlayStation 5 ele vai ficar limitado entre as pessoas que compraram aquele hardware, a Microsoft, ela tem uma base instalada de jogadores muito maior pra oferecer vantagem pras publicadoras que querem colocar os jogos delas no serviço de Xbox, né? Sim. Há uns anos atrás, quando a Microsoft começou a fazer isso, soou estranho, né? Parecia que ela tava desistindo do Xbox, mas agora fica muito claro, né? Que os serviços desse tipo são realmente futuro e que ela tá mais certa, né? Em oferecer uma experiência, vamos dizer, premium, especialmente nessa próxima geração que os consoles vão lançar um pouco à frente, né? Do que se tem em média no mercado aí, né? Com tecnologias que ainda nem estão no mercado, mas que eles querem dar a opção, né? Que você consuma o conteúdo deles da forma que te for mais conveniente, desde que você continue pagando ali mensalmente o dinheirinho pra eles. E isso faz todo sentido do mundo, porque, claro que pra comprar um novo console, talvez não faça muito sentido nesse momento. Ok, eu vou fazer esse investimento numa caixa preta nova, inclusive eu acho o design do Xbox Series X maravilhoso. É lindo. Então, ao invés de fazer esse investimento numa nova caixa preta, eu posso aproveitar o conteúdo no meu computador, que é uma coisa que eu já tenho, yada yada. Só que uma coisa que é bem diferente, por exemplo, eu não sou o público-alvo de Gears, eu não sou o público-alvo de Halo, e provavelmente eu não sei se eu gastaria num lançamento R$250 num Forza, sabe? Eu adoro jogo de corrida, gosto e tudo mais, só que eu tendo a ficar mais nos jogos de ação, com história, yada yada. Então, são jogos que provavelmente eu não compraria, ou seja, a Microsoft não ganharia esse dinheiro de mim, só que ela está ganhando esse dinheiro de mim todos os meses com a assinatura do Game Pass. Isso garante que todo lançamento da Microsoft, as pessoas falam sobre, sabe? Uma parcela muito maior de pessoas tem a oportunidade de colocar as mãos nesse jogo, sabe? Então, ao invés de, sei lá, um lançamento de sucesso tem 5 milhões de vendas. Cara, tem mais do que 5 milhões de assinantes de Game Pass. Então, todo lançamento do Xbox, ele é um sucesso, porque a possibilidade das pessoas jogarem é muito grande. Eu só não sei exatamente como é que funciona para os estúdios, principalmente os que não são da Microsoft e que colocam os seus jogos diretamente no Game Pass. Como que essa galera recebe, né? É por porcentagem? É quantas pessoas jogaram? Quantas pessoas baixaram? Ou eles recebem uma grana antes? Eu só fico preocupado, obviamente, para essas pessoas, para que faça sentido financeiramente para eles, mas pros first party, cara, eles têm certeza, tipo, até a porcaria do Crackdown 3, teve um monte de gente que baixou e jogou, sabe? Sim. Seria impossível se não existisse o Game Pass. O jogo ia simplesmente morrer, definhar, sem muitas pessoas colocarem a mão nele, sabe? Eu fico pensando que, assim, aquilo que o André falou no início, né, sobre panorama dessa geração agora, que foi o Xbox um pouco pra trás, trabalhando em serviços, assim, a Microsoft passou por uma geração de transição, né, em que eles começaram a trabalhar novos serviços e pensar fora da caixa, né, e tudo isso que o Caio tá falando sobre o Game Pass, sobre a possibilidade de você jogar os jogos dentro de um serviço que você paga como se fosse um Netflix, né, que você paga mensal ali e tem acesso a todos esses jogos. E isso me faz pensar a questão do preço, né, que você tava falando sobre o computador, né, por exemplo. Eu penso assim, hoje eu não tenho um PC gamer, assim, pra poder jogar. Se eu fosse montar um PC... se você fosse montar, nossa, ia ser muito mais caro que um Series X, provavelmente. Exatamente, muito mais caro, né? Então, assim, pra mim, nessa virada de geração, talvez seria mais interessante eu investir, de repente, no Xbox e, se quer cogitar montar
montar um PC, sabe? E isso também leva a gente a pensar sobre o preço, que a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe quanto vai vir o PS5, né? Quanto vai vir o novo Xbox. Não tem como a gente bater isso aqui, mas tava até falando com o Coelho hoje mais cedo que o PS4 Pro tá $400, não é isso? Isso, $400, cara. E por isso que eu acho que a próxima geração de videogames vai vir com um preço bem avançado, né? A não ser que eles de repente cortem o preço do PlayStation 4 Pro, eu não espero que o PlayStation 5 venha a menos de $500. E sinceramente, por causa de toda essa questão que você disse sobre o Game Pass e sobre o preço do Xbox One X, do Xbox Series X, é tão complicado, né? Essa nomenclatura da Microsoft. É o Wii U tudo de novo. É o Wii U tudo de novo. Exatamente, é o Wii U tudo de novo. Eu acho que assim, pelo menos nesse caso, a gente entende que as gerações ali da Microsoft, elas estão meio que entrelaçadas agora, apesar de ser um hardware novo com uma geração nova. No Wii U era um caso mais até complicado, né? Porque era realmente uma geração não conectada com a anterior. Sim. Mas eu tô achando que por causa disso, talvez o Xbox Series X acabe sendo até mais caro do que o PlayStation 5. Sim. De repente $550, porque a Sony, ela também subsidia o seu hardware. Isso é conhecido da Sony, eles fazem isso há bastante tempo. Todo mundo faz isso, mas a Sony, ela é bem agressiva nesse sentido, né? E como a Microsoft, ela tem outras opções de hardware, e o Xbox Series X, ele realmente vai ser um videogame pra quem quiser realmente aquelas opções mais potentes, eu acho que eles vão acabar colocando um preço um pouco mais caro. Será que vai ser o caso? Porque assim, se tem uma geração onde eles podem apostar em outras fontes de renda, especialmente a Microsoft, é essa, né? A próxima, no caso. Porque eles estão botando muita fé aí no Game Pass e talvez uma versão onde você garante ali um tempo de assinatura do Game Pass e você recebe um desconto no console por conta disso, não sei, alguma coisa assim. Ou ele já venha descontado, supondo que a maioria dos jogadores vão continuar dando esse dinheiro extra através do Game Pass ao longo do tempo, né? Alguma coisa assim, não sei. Inclusive existem rumores, né? Quando tinha o Xbox Scarlet, aquela versão do Xbox que talvez metade seria streaming, eles tinham rumores de que iam ter uns serviços assim, igual celular, né? Que você tá atrelado com a sua operadora ao longo dos 2 anos que você assina o contrato de que você não vai sair dela, você vai pagando o preço daquele seu celular. Pode ser que a Microsoft realmente faça isso. A Microsoft já faz isso com o Xbox nos Estados Unidos, eu acho, especificamente. Sim. Que é um serviço tipo esse de celular, onde você vai pagando com o tempo, assim. Mas eu sinto, assim, nessa discussão de preços, porque pra mim essa vai ser a discussão mais importante. Porque agora a gente já tem os dados, né, dos videogames, eles estão bem equiparáveis, apesar do PlayStation 5 ser um pouco menos, entre aspas, poderoso do que o Xbox Series X e tudo mais, mas eu sinto que a gente vai ter principalmente 2 discussões que vão meio que pautar esse início de geração. É preço e a maneira com que esses aparelhos, eles estão otimizados de acordo com as suas configurações. Porque essa é a geração dos SSDs, né? Sim. O que a gente vê nos computadores, né? Tem muitos anos. Agora, finalmente, a gente vai ter nos consoles, o que é uma grande diferença. Pra quem acha que é só pataquada, não, gente. Faz uma grande diferença. Tem galera achando que o load vai ser mais rápido, gente. É muito mais do que isso. Não é só isso, Não, cara. não Não é é só só isso. O tanto de possibilidade que você abre pra que os desenvolvedores tirem proveito de acesso à memória mais rapidamente, de uma maneira menos burocrática, tudo isso, assim, muda a maneira com que você desenvolve jogos. E isso é interessante porque no computador a gente já tem o SSD há muito tempo, mas você não pode desenvolver um jogo contando com um SSD. Porque não é todo mundo que tem. Então eu sinto que, assim, esses vão ser os maiores saltos nessa geração. É o SSD e é a possibilidade da gente ter uma briga muito legal em relação a preço. Porque eles estão segurando isso o máximo que eles podem. Claro que eles vão ter que revelar esses preços em algum momento, porque vai precisar abrir pré-order, né? Vai precisar abrir todas essas coisas, o desenvolvimento, eles vão ter que fazer aquela perspectiva de lucro para poder falar com os investidores e yada yada. A gente viu isso na geração passada, nessa geração, de que, por exemplo, o PlayStation 4, ele chegou mais poderoso e mais barato. E na geração passada, o PlayStation 3, ele chegou mais poderoso, mais complexo, por causa daquela bosta daquele chip Cell. Tipo, caro pra caralho o PlayStation 3 e foi um desastre. Sim. Então, preço no início é muito importante, gente. Preço e jogo, né? É. Por isso que eu fico tão animado com nova geração. As pessoas ficam falando, mas pra quê? Não sei o que tem. O que os consoles vão oferecer já tem no PC há muito tempo, yada yada. Não, gente, calma, não é isso. A mudança de geração, a gente vê uns saltos tecnológicos e uma forçação de barra, né, que você tem que pular por cima. Pra avançar mesmo a tecnologia e Exatamente. pra possibilitar com que os desenvolvedores possam mesmo explorar esse novo poder, né? A competição, ela gera isso, né? Ela gera essa evolução tecnológica. Exatamente. É por isso que eu sinto que
que nem o André falou lá no começo, eu prefiro que, assim, que ambos os consoles sejam um sucesso estrondoso, que as pessoas comprem pra caralho, seja muito bom e tudo mais, porque isso garante que essas duas empresas continuem sadias e continuem empurrando uma a outra. Senão a gente volta pra aquela dominância absurda da Sony e deu no que deu no PlayStation 3, sabe? Pois é. Assim, eu acho importante a gente ressaltar só uma coisa, em relação ao SSD, pelo menos do PlayStation 5, a tecnologia que eles estão utilizando é customizada pro PlayStation 5 e a velocidade da banda é uma coisa que a gente não vê nos SSDs que vendem comumente, assim, pra PC mesmo. Vai ser um troço estrondoso mesmo. Isso vai fazer uma diferença muito absurda. E só pra nossa audiência que não entende muito o impacto que isso causa no jogo, eu vou ilustrar aqui. Sabe aquela coisa que quando a gente tá no mundo aberto, né, e a gente começa a ver aqueles itens aparecendo, né, a gente consegue ver a árvore aparecendo no horizonte, esse tipo de coisa? Isso é porque o videogame, ele tá tentando acessar a memória, ele não pode colocar todos aqueles elementos na memória ao mesmo tempo, e o processador também não consegue renderizar tudo aquilo, então aos poucos ele vai aparecendo. Com o SSD dando acesso à memória muito mais rápido, não tem essa necessidade, né, ele pode ter um ambiente muito maior, podem ter ao mesmo tempo um mundo muito maior com um draw distance, né, que você consegue ter aquela perspectiva de mundo muito grande, né, e também, claro, essa coisa do hardware que eles aumentaram o teraflop dos processadores e tal, você consegue fazer uma inteligência artificial muito melhor, você consegue simular, por exemplo, efeitos de natureza, né, é bem legal, né, realmente, quando tem uma geração nova que empurra isso pra frente. E todas as discussões em relação a Ray Tracing, que as pessoas, né, elas batem muito na tecla do Ray Tracing, principalmente pra iluminação, pra desenvolvimento de cenário, só que, na verdade, tipo, cara, o Ray Tracing, ele pode ser utilizado de diversas maneiras, porque você trabalhar o espaço do jogo de uma maneira muito mais inteligente. Então, Ray Tracing pra som, pra mim, é o que mais me anima, sabe? Porque tava falando com um amigo meu, o Dogão, perguntei pra ele, eu falei, cara, tipo, sobrou uma graninha, ainda bem que eu não gastei, né? Porque aí veio o corona. Mas, eu falei, cara, sobrou uma graninha, não sei o que tem, eu tô pensando em trocar minha placa de vídeo. Ele falou, não, cara, segura que a série, sei lá, 3000 da Nvidia deve lançar esse ano, com Ray Tracing muito melhor implementado, yada yada. Aí ele me deu aquele sossega-leão, falou, cara, relaxa esse cu que, tipo, vale a pena você segurar. E com os consoles, eles tendo esse suporte, eles tendo essa possibilidade, cara, é foda porque, assim, dos 8 pros 16 bits, porra, que diferença de visual. Dos 16 pros 32, caralho, 3D. E assim sucessivamente. Mas eu sinto que nessas gerações mais atuais, a mudança visual pras pessoas, ela vai ser um pouco menos gritante, assim, as pessoas não vão... mais incremental, Exatamente. Só que, assim, dadas as devidas proporções, a gente tá bem próximo do fotorrealismo, sabe? Tipo, a gente já vê os personagens e por mais que, sei lá, tipo, não seja ainda o ideal, a gente já tá bem perto de boas expressões faciais e toda a movimentação legal e tudo mais. Então agora eu sinto que a gente pode começar a aprimorar os arredores, tá ligado? Tipo, mundos maiores, melhor inteligência artificial. Quando você coloca vários limites, né, pro desenvolvedor, ele tem que trabalhar ali, né, rebolando pra fazer as coisas funcionarem. Então todo o começo de geração é muito legal, porque você vê as pessoas aprendendo a fazer jogos de novo com uma barra muito mais alta. Então eu lembro que a primeira vez que eu vi o Infamous Second Son, ele em imagens, eu falei, tá bom, tipo, os nossos videogames já fazem isso. Mas quando eu vi ele em movimento, com as partículas, com fumaça, com neon e todas essas coisas, eu falei, agora eu entendi o que a gente consegue fazer a mais. Então eu tô muito animado pras coisas que a gente vai conseguir fazer a mais agora. Eu me lembro que eu tive essa sensação, assim, de caraca, a geração virou quando eu joguei o Metal Gear. Ground Zeroes. O Ground Zeroes, eu joguei na casa de um amigo, foi o primeiro contato que eu tive com o PS4. E aí, quando botou aquele comecinho ali e tal, eu achei muito impressionante, assim, tipo... Algumas pessoas até meteram pau, não acharam grande coisa, mas eu me lembro que eu fiquei bem assim, caraca, isso aqui tá bonito demais, cara. Eu acho que pra mim o primeiro da geração passada também foi o Infamous, que foi o jogo que eu olhei e falei, caraca, é isso aí, nova geração. Até hoje eu acho ele bonito, cara. Ele é um jogo muito bonito. Eu acho engraçado que, assim, a gente sempre tem essa perspectiva, né, de tipo, não vai mudar tanto assim, tipo, a gente já tá num nível muito grande. Eu fico me perguntando se eles não vão conseguir surpreender a gente nessa próxima geração em algum momento, sabe? De você olhar e falar, caraca, isso daqui tá muito absurdo, sabe? Eu tô meio gato escaldado já há algumas gerações, né? Eu sinto que a última geração que teve um salto revolucionário, assim mesmo, foi da geração do PlayStation 1 pro PlayStation 2, né? As outras todas foram realmente mais incrementais, assim, na parte técnica. Só que pra essa geração eu tô aos poucos me permitindo sonhar, sabe? Enquanto que no salto de geração do PlayStation 3 pro 4, o que a gente viu nos jogos que lançaram no começo pra demonstrar o que era possível
possível agora e que não era possível antes, era isso, né? Era uma iluminação mais bonita, era mais efeitos de partícula e texturas mais bonitas e tal. Mas pra essa próxima geração, eu sinto que a gente vai ter um salto muito grande, que vai ser proporcionado por conta do SSD, principalmente, né? Total. E do Ray Tracing. É, o Ray Tracing, como o Corra disse, é melhor não esperar jogos com o Ray Tracing completo e tal, porque acho que isso vai ser um sonho por um tempo ainda, mas acho que principalmente o que o SSD vai proporcionar, porque é algo tangível, algo que você realmente consegue imaginar os usos disso pra jogabilidade, né? Pra jogos melhores, jogos diferentes, jogos que realmente são impossíveis de serem feitos hoje em dia, até no PC, né? Porque como o Corra disse, no PC você não pode contar que a pessoa tenha. Então eu fico até, e aí talvez seja o meu sonismo aqui, mídia sonista, falando, eu fico mais empolgado até pelo PlayStation 5 por dois aspectos. Primeiro que o SSD dele é o mais rápido, e eu acho que nessa geração eu tô botando mais fé no SSD do que em teraflops. O segundo é que PlayStation 5 ainda vai ser exclusivo. Então eles vão ter a certeza de que todos os jogos exclusivos que eles fizerem vão poder estar rodando com SSD, o que não é o caso do Xbox Series X, que eu imagino que eles ainda vão manter, né, o próximo Hellblade, o próximo Gears e tal, Sim. ainda vão lançar pra PC. Então eles vão ter que capar um pouco isso, eles vão ter que se basear no denominador menor aí, né, pra fazer esses jogos. Então isso me anima muito. Você tocou num ponto que eu acho muito importante, a questão da exclusividade, né? Tipo, a gente tá vendo agora, nesse fim de geração, alguns jogos da Sony perdendo as suas exclusividades, né? A gente viu o Horizon, que vai sair pra PC, né? O Heavy Rain também saiu pra PC. O Journey. O Journey também. Agora o Nier Automata, né? Também vai sair no Game Pass. Tem alguns jogos que lançaram só pra PlayStation, mas que não necessariamente eram exclusivos. Era mais o interesse da desenvolvedora, né? Geralmente desenvolvedores japoneses, eles tendem a focar mais no console da Sony do que da Microsoft. E o Horizon é uma exceção, né? Ele é diferente até dos jogos da Quantic Dream ou da Dead Game Company, como o Journey, porque ele é o primeiro jogo que tá perdendo a exclusividade sendo publicado e desenvolvido pela Sony, de uma desenvolvedora da Sony, né? É um estúdio interno deles, né? É, um estúdio interno. First Party, né? É realmente tipo a Nintendo lançar a Zelda Um pra... Zeldinha isso. pro PC, hein? Mas será que isso pode significar novos ares, assim, sabe? Novos ventos vindo pra essa nova geração? Tipo, o André começou o papo falando sobre os exclusivos do PS5, né? Primeiro que eu não sei se a Sony vai ceder ao serviço do Game Pass, isso eu fico me perguntando se vai ter uma coisa parecida, né? Porque tem o PS Now, mas ao mesmo tempo não tem, né? Não é, meio que não tem, É um negócio que tá ali, mas ninguém sabe direito. Não sei se eles vão ceder a isso, se eles vão se transformar e passar a abraçar esse tipo de filosofia, talvez, vamos chamar assim. E a questão dos exclusivos, que eu fico me perguntando, tipo, cara, e se chegar um ponto dos exclusivos da Sony não serem mais exclusivos, sabe? Por exemplo, Death Stranding foi um jogo que saiu pra PlayStation, né, com uma exclusividade temporária e perdeu a exclusividade rápido, né? Eu sinto que a Sony, ela tende a se movimentar quando a água bate na bunda dela. A gente vê, por exemplo, a Microsoft, cara, o que foi o lançamento do Xbox One, cara? O que foi aquilo, velho? O que foi aquele desastre de ninguém saber quem que tinha informação? TV, Corra, TV é o futuro. É, TV, assiste Game of Thrones. Google Stadia é o futuro, galera. Vai dar muito certo, pode apostar. Eu escuto isso olhando para um controle de Google Stadia que tem aqui na minha mesa. Que nunca funcionou pra nada, porque não funciona no Brasil, né? Mas eu sinto que a Sony, ela só se movimenta quando a água bate na bunda dela. Esse começo de geração, talvez não seja o momento que a água vai bater na bunda, tá ligado? Porque, por exemplo, você poder jogar com todo mundo, sabe? Sei lá, o novo Call of Duty, ele foi lançado, você pode jogar com as pessoas que têm o Xbox, com as pessoas que têm o PlayStation, com quem tá jogando no PC e todas essas coisas. A Sony, ela era muito, muito contra isso. Por quê? Porque, mano, nós é nós, cara. A gente tem aí 300 bilhões de consoles vendidos. Quem quiser jogar com gente que tem PlayStation 4, que compra PlayStation 4, vai se fuder. Ela não vai abrir o clubinho, né? É, tem um agravante também de que eles são japoneses e japoneses têm histórico de ser bem cabeça fechada nesse sentido, né? É, então, é só ver a Nintendo descobrindo agora um online. Ela é Nintendo chegando em 2006, hein, galera? Eu amo o meu Switch, eu inclusive acho que é meu console favorito, mas, porra, Friend Code em 2020 vai se fuder. É, realmente, cara. Isso é terrível. Mas, uma coisa que é interessante é que, assim, eu sinto que a Sony, ela só se movimenta de verdade se a próxima geração for, assim, um desastre pra caralho pra ela, assim. De Game Pass chegar chutando boca mesmo e o Xbox vender bem pra caramba, só se ela correr muito risco mesmo, sabe? Eu não vejo a Sony lançando, por exemplo, sei lá, um Uncharted, um God of War pra PC, sabe? Porque só se for nesse mesmo esquema
esquema do Horizon, sabe? Que tipo assim, ele vai ser lançado 3 anos depois do lançamento original, que o que tinha pra vender já foi vendido, e aí, ok, a gente abre ali, é mais uma fonte de renda que a gente tem. Que é o que parece que tá acontecendo agora, na verdade, né? Exatamente, eu sinto que essa pode ser uma boa estratégia, o que muito me deixa feliz, porque eu adoraria que esses jogos, que são excelentes, chegassem à mão de mais pessoas. Exato. Sim, mas é engraçado, cara, eu não sei se eu consigo ver um God of War rodando em PC, sabe? A gente não viu o Sonic rodando num console da Nintendo também, sabe? É verdade. Isso é verdade. Pode ser total que ele esteja escondendo o jogo, mas o Herman Host, né, era o CEO da Guerrilla e agora é o chefão lá do Worldwide Studios. No post que ele revelou que o Horizon sairia pra PC, ele disse que isso não vai se tornar uma norma, né, que não é pra gente esperar que os jogos exclusivos do PlayStation saiam pra PC como via de regra. Pode ser que ele esteja escondendo o jogo, pode ser realmente que o Horizon seja uma exceção, porque a 10ª engine lá já tava meio que otimizada pra PC, muito por conta do trabalho que o pessoal da Kojima Productions fez e tal. Não dá pra saber, mas eu acharia legal, assim, essa ideia de, ok, lançou como exclusivo, dali a algum tempo, solta pro PC, solta pras outras plataformas aí. Quem sabe um jogo publicado pela Sony saindo pro Xbox. Seria bonito, Seria bonito isso, cara. Seria um futuro bonito. E isso já acontece, por exemplo, sei lá, com Minecraft, sabe? Minecraft tem todos os consoles, é da Microsoft. Sim. Só que eu vejo, por exemplo, a Sony se movimentando e fazendo isso, porque assim, tipo, se você, sei lá, lança um Horizon, ele foi, lançou, vendeu seus milhões ali no PlayStation 4, e agora quando sair no PC, cara, eu não duvido que venda mais 500 mil, 1 milhão, porque é um jogo muito bom, as pessoas que não tiveram essa experiência, elas vão ter essa possibilidade agora. Então, pode ser muito, tipo, uma nova fonte de renda posterior, sabe? O jogo, ele já teve a sua jornada aqui, o seu pico, e depois com as suas promoções e yada. Ok, agora ele tá no ponto em que a gente pode lançar pro PC. O Horizon demorou 3 anos pra chegar nesse ponto também, né? Não é Total. pouco tempo. É muito tempo, cara. Nessa discussão do o que vai fazer a diferença na escolha do console, eu gosto muito de acreditar que, no fim das contas, depois que a gente supera o preço, né, inicial, que vai ser muito caro e tal, o que vai definir ao longo da geração vão ser os jogos, né, a qualidade dos jogos. Mas a gente tem que pensar também na realidade, especialmente aqui do Brasil, e com essa escalada do dólar, e a gente não sabe pra onde isso vai terminar, né, se um dia vai melhorar, ou se a gente tá nessa montanha-russa direto pro inferno, que aqui, pro jogador brasileiro, um serviço como o Game Pass, ele acaba sendo muito mais importante, Sim. né? Sim. Eu fico pensando até na gente, assim, do jogabilidade enquanto produtores de conteúdo que falam principalmente sobre o console. Cara, dependendo do preço que o PlayStation 5 e o novo Xbox lançarem, a gente vai estar discursando pra uma plateia vazia, sabe? Tipo, Sim. quem que vai ter condição de pagar, talvez, vai saber, 8 mil reais num console? Não sei, sabe? E o preço dos jogos, né? Hoje em dia é 250, se piorar, né? Não vejo sem tempo eles já subirem tudo pra 300. Exato, é muito provável. Então, essa próxima geração, aqui no Brasil, talvez ela já esteja ganha por quem oferecer um serviço de assinatura que caiba no bolso do jogador brasileiro, sabe? Então, isso é muito, muito importante também. Sim. É a questão da regionalidade, né? E tudo mais. E videogame sempre foi um produto de nicho, querendo ou não, é um investimento grande que todo mundo que consome, que se dedica ao hobby, tem que fazer e todas essas coisas, principalmente quando a gente coloca, né, num país extremamente desigual, em que o salário mínimo é R$1.000 e atualmente um PlayStation 4 você não encontra por menos de, sei lá, 1.600, 1.700. Então, tipo, porra, 2 meses inteiros do salário de uma pessoa, sabe? Isso é muito complicado e agora, que nem o André falou, com a escalada do dólar, a instabilidade da economia do país e todas essas coisas, provavelmente esses consoles vão sair e eles vão chegar aqui com muito atraso. Sim. O Game Pass, assim, esses, sei lá, R$40 que a gente paga por mês, bicho, isso faz muita diferença. De eu poder estar jogando online com os meus amigos o lançamento do mês, tá ligado? Isso é turning point. A minha esperança é justamente a Microsoft oferecer algum tipo de subsídio igual eles fazem nos Estados Unidos pra gente poder pagar mensalmente aí enquanto paga o Game Pass e ter acesso a esse videogame aqui no Brasil, porque eu duvido que a Sony faça isso. Exato. Então, era isso que eu queria dizer, que, tipo, essa geração ela é diferente em tantos aspectos, né? Inclusive nesse, eu sempre diria que o ponto fundamental, no fim das contas, é o jogo. Mas nessa geração, eu acho que tem algo, especialmente pra gente, tem algo além disso aí. Tem um aspecto aí que vai superar se tem jogo ou não, que é o acesso a esses jogos. Concordo total. E pros próximos anos, é importante a gente também, obviamente que a gente tá fazendo piada com o Stadia e tudo mais, porque o Google tá cagando no pau, não tá se movimentando, nem parece que tem gente grande lá dentro tocando esse projeto. Daqui a pouco morre essa merda. Mas a gente vê a Microsoft com uma estrutura muito foda,
rápida, a gente vê outras empresas se movimentando em relação a isso, em que, sei lá, daqui 3, 4 anos, essa discussão que a gente tem de tipo, não, o SSD, a máquina, o teraflop, não vai fazer mais sentido. Por mais que agora seja um pouco diferente, essa lógica de tipo, cara, quem vai definir se uma plataforma tem sucesso ou não são os jogos. Se tem jogo bom, se tem qualidade de conteúdo sendo desenvolvido para aquela plataforma, ela vai prosperar, isso vai ser mais real do que nunca, tá ligado? Porque daqui a pouco a gente não vai ter uma caixa preta pra colocar na estante. Talvez não tenha nem estante. Exatamente. Não, essa movimentação que a Microsoft fez nesses últimos anos de comprar vários estúdios, de pegar gente talentosa, trazer e falar, cara, vamos lá, faça um bom conteúdo, eu tô aqui pra investir em vocês, foi muito, muito, muito inteligente, porque é isso que vai colocar um diferencial na marca deles, na marca Xbox pro futuro, né? Total, cara. Com esse futuro em aberto, tô bem esperançoso que esses consoles vão vir muito sinistros e cumprindo as nossas expectativas. Essa questão do dinheiro é muito importante, principalmente pra gente que tá aqui no Brasil. E, cara, vamos esperar, né? Esse ano, se o coronavírus não interferir no lançamento desses dois consoles, eles estão datados pro fim do ano, apesar de não ter Tem isso ainda, né? Sobre isso, a Sony confirmou que não vai ter. Vamos ver se realmente vai se confirmar mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. A China, aos poucos, ela já tá voltando ao normal, né? Pelo menos nisso, né? Porque lá, que é onde ficam todas as montagens dos consoles, o desenvolvimento das peças e todas essas coisas, a China, ela já tá devagar voltando ao normal. Então, talvez, né, sendo otimista, pra gente as coisas ainda estão pegando fogo aqui, mas pro lado de lá, que é o lado que nesse ponto é o que importa, as coisas já estão voltando à normalidade, já estão entrando de volta nos trilhos, né? Cara, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Queria muito que esse papo durasse mais umas 3 horas, porque a gente pode falar muita coisa. Eu também. Muita coisa pode acontecer, e esse é o tipo de assunto que, cara, a gente poderia falar muito aqui. Muito obrigado a presença do André, cara. Muito obrigado a presença do Caio. Foi um papo muito maneiro. Eu espero que vocês tenham gostado de participar. Sempre. E as portas estão abertas pra vocês voltarem, gente. Sempre que a gente tiver um assunto novo aí pra falar, e não vai faltar assunto, porque, né, nesse mundo dos joguinhos, o que não falta é assunto pra gente falar. Pois é, tamo aí, só convidar. Sempre um prazer e estamos sempre à disposição para falar do nosso maior vício. Show. Então, beleza, a gente se encontra aí numa edição futura do Final Level Cast. E pra nossa querida audiência, não se esqueçam de seguir os nossos convidados aí nas redes sociais. Vocês podem só repetir a arroba de vocês aí no Instagram e no Twitter pro pessoal achar vocês? Eu não sei o que é isso que você falou em Instagram, eu não entendo muito bem dessas novidades e modernidades, mas no Twitter você pode me achar, eu sou o Majin, M-A-A-J-I-N, de navio, @. É isso aí. Eu não sei, gente, eu sou velho. Ou no Instagram vocês seguem @jogabilidade. É isso, é verdade. Tá certo. O André não tem, mas o site tem. Isso. E você, Caio? Eu, em todas as redes sociais, eu sou @Caio Corraini, com I no final. As pessoas tendem a colocar I, fazendo a coxinha com a mão. Vamos ver se pelo menos discutindo sobre videogame a gente consegue dispersar e a nossa cabeça não ficar tão pesada quanto ela tá agora. Né? Exatamente, e coronavírus é demais. Mas é isso aí, pessoal. E vocês também podem seguir a gente no YouTube, lá no Final Level, ou o @Final Level, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também eu e o Dan, vocês podem encontrar ali @jogadan, né, lá no Twitter e no Instagram. E também no YouTube, o Jogadan. Joga_Dan, é importante falar. Joga_Dan, exatamente. Senão você vai parar num cara que é um argentino que tem 6 tweets publicados e ele não posta há 8 anos, assim. Mas tá lá esse cara. Que inferno, né? Pois é. E o meu, vocês podem me encontrar lá no YouTube, no Coelho no Japão, e também nas redes sociais, @Rodrigo Coelho C. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados. Muito obrigado, Dan. E até o próximo episódio do Final Level Cast na quarta-feira que vem. Valeu! Este podcast foi editado pela Maremoto.